Retornamos com o programa Processo da Investigação, hoje aqui no prédio do Detran, conversando com a doutora Alexandra Favaro, delegada titular do Deletran, delegacia que cuida dos crimes praticados com adulteração de veículos e documentos relativos ao trânsito. Doutora, a senhora me dizia que, inclusive, nas carteiras de habilitação, essa delegacia também tem investigado essas falsificações. Isso é muito comum, doutora? É bastante comum. As pessoas que não conseguem tirar o documento pelos trâmites normais burlam, querem ter a documentação, muitas vezes para exercer uma atividade remunerada, então compram carteiras de habilitações aí fora do Detran. É aí que nós vemos o perigo, não, doutora? Porque o indivíduo muitas vezes vai se tornar um motorista profissional com um documento que não lhe reconhece apto àquilo, colocando em risco a vida de tantas pessoas, não? É um muito perigo. Hoje o trânsito é causa de muitas internações, a grande maioria, né? E também mutilações e mortes. Então, a gente leva esse aspecto muito a sério dessas investigações relacionadas a fraudes na obtenção de carteiras de habilitação. Fizemos um programa anteriormente, doutora, falando sobre esses documentos falsificados. Inclusive, entrevistamos os peritos que cuidam dessa parte. A inventiva desses marginais é tão grande que qual é o tipo mais comum de falsificação que a senhora tem encontrado? Hoje, para nós aqui, o tipo mais comum são cédulas autênticas com adulteração nos nomes, nas fotografias e entregues a outras pessoas em outros nomes. As pessoas compram o documento original que venceu, ficou na posse da pessoa ou na hora de trocar uma carteira permissionada, chegou por alguma falha do sistema nas mãos desses falsificadores, de posse de alguns meios, eles retiram os dados do condutor original e inserem ali os dados da pessoa que comprou o documento e que não fez os exames obrigatórios. Isso, inclusive, pode ocorrer em outros estados da federação e tentarem transferir para cá, não? Com segurança. Exatamente. Tem casos de municípios de Ferraz de Vasconcelos que ali foram adquiridos a documentação e estavam usando aqui no estado de Mato Grosso do Sul. Doutora, e fora isso também, nós temos o problema, da, agora voltando para os veículos novamente, da troca de carrocerias, de caminhões para ônibus. Tem sido comum isso? Não, aqui ainda não. O mais comum é a adulteração de motor, mais ainda do que de chassi. A pessoa faz a substituição, não comunica e não pega a autorização prévia do departamento. Além dos casos que envolvem crimes mesmo, relacionados a crimes de roubos ou de receptação de veículos. Aí também há as adulterações de chassi ou motor. Doutora, até um tempo atrás, muitos anos, não um tempo, nós tínhamos o motor poderia ser trocado sem qualquer permissão do Detran. Ele era um mero acessório do veículo. Hoje ele é parte principal na montagem de um veículo, né? Para se trocar o motor, o que deve ser feito? Inicialmente tem que vir ao departamento para entrar com o processo de regularização e substituir o motor. Concluído esse processo, voltar no Detran para fazer a vistoria e inserir aquele número na documentação do carro. Quando é muito comum, ou pelo menos na época que eu passei aqui pelo Detran, era muito comum nós notarmos a aquisição de motores em ferro velho.
e esses motores não haviam sido dado baixas. Aí pode ocorrer um mesmo motor em dois veículos, não? Pode ocorrer um mesmo motor rodando, inclusive em outros estados. E com isso precisa de uma regularização. Só que muita gente que mandava o veículo para o desmanche não dava baixa nesse veículo, porque muitas vezes achava que era muito caro isso. Isso é impossível, não pode ser feito, né? Não, não pode ser feito. Qualquer baixa tem que ser comunicada, justamente para não ficar pendente e pendente também débitos relacionados ao veículo. Se não tiver a baixa, continua o pagamento de IPVA, multa, cobrança de licenciamento, seguro obrigatório, que pode gerar a inscrição do devedor, do proprietário em dívida ativa. Certo, isso é importante. E muitas vezes até o Detran apreende esse veículo e a pessoa, sei lá, por ser um veículo mais antigo, ela acaba deixando. O que o Detran tem feito com isso? O Detran, nos casos de apreensões, ele notifica o proprietário para comparecer. Se quiser fazer o pagamento e a retirada, retira. Se não, o carro é enviado para o leilão e depois do leilão, como sucata ou não como sucata, se o carro tiver em condição de voltar a circular, não é leiloado como sucata, para a baixa definitiva do veículo da base nossa. Doutora, uma pergunta também que muitos querem saber essas adulterações de chassis, eles usam diversas formas, desde a pinagem, que é martelar em cima dos números, até o famoso pescoço. O que seria esse pescoço? Pescoço é quando se retira praticamente toda a peça e cola outra ali naquela mesma região. Se pega um veículo, por exemplo, que estava em um ferro velho e se retira aquela peça para um veículo que foi furtado muitas vezes, não? Exatamente. Bom, continuaremos conversando com a doutora Alessandra e no próximo bloco voltaremos. Não saiam daí.